Agora foi. Então, pessoal, vamos aí para mais uma live nossa. Estamos começando a nossa gravação. E a gente vai começar a live mostrando uma foto de um pintinho. Depois, claro, essa aula hoje vai ser um bate-papo, a gente conversando um pouquinho sobre como está indo a criação de cada um, tirando algumas dúvidas que forem surgindo no meio do caminho. Mas nós vamos começar com a foto desse pintinho aqui, tá? De galinha polonesa. Eu queria que vocês dessem uma boa olhada nele. E aí, não precisa me falar por hora, mas tentem identificar se está tudo bem com ele ou se tem alguma coisa estranha, tá? Então eu vou deixar um tempinho a foto aqui, e aí vocês vão olhando, e daqui a pouco eu conto para vocês o que tem nesse pintinho aqui que possa estar estranho ou que seja algum possível sintoma de doença, para a gente poder conversar um pouquinho. Vai ser interessante e importante porque a maioria de vocês agora, pelo que estou vendo, está com pintinho ou em vias de estar tirando aí na chocadeira alguns. Então, vai ser bom. Bom, acho que deu tempo de todo mundo olhar. Podem falar um por vez, tá? Aí, se quem quiser começar, pode ficar à vontade. E tentem me falar o que vocês veem de estranho nesse pintinho, se vem alguma coisa ou se não, né? Se ninguém se voluntariar, eu falo alguém para começar. Ele tá meio triste, né? As asas, dá de perceber que as asas dele não tá um pouquinho caída. Aparentemente, no olhar dele, dá de ver que ele tá bem tristezinho. E por ser um pintinho de polonês e tá parado e alguém ter conseguido tirar uma foto é sinal de que ele tá mal mesmo, porque polonês não para. Verdade. Boa, gostei. Então você identificou, né, que ele tá mesmo aparentemente triste, certo? Ele tá com a asa caída, realmente, né? E com, enfim, a fisionomia dele assim para baixo. Alguém consegue identificar mais alguma outra coisa nele? Não? Então eu vou contar para vocês. A morfologia dele tá estranha, tá? Quando você olha um pintinho polonês, principalmente nessa idade, mas não um pintinho polonês só, né? De qualquer raça, a gente observa que essa parte do corpo, ela tende a ser um pouquinho mais arredondada. Esse carinha, por mais que ele esteja casa baixa e tal, tá estranho a posição do papo. E claro que na foto a gente não vai ter essa percepção, mas quando esse pintinho é de uns 3 ou 4 anos atrás, tá? É uma foto super antiga que eu tenho, lá do comecinho da minha criação. Quando a gente pegou esse pintinho, ele estava com o peito bastante seco, tá? Então ele estava com coccidiose, esse pintinho aqui, certo? Então um dos sintomas era o peito bem seco e a gente consegue notar que aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver a setinha do mouse, mas na região do peito ali, ó, do ventre dele, ele tá com uma morfologia, né, estranha. Eu vou ver depois se eu acho uma outra foto de pintinho aqui pra gente comparar. Mas, como o Kleber bem falou, então ele está com um olhar muito triste, né, e uma morfologia, asa baixa, enfim. Nesse caso, é um sintoma bem claro, tá, que tem alguma coisa errada. Se não for frio, o que é bem possível, tá? Quando o pintinho está com frio, ele fica assim também. Ou quando está muito quente, ele também fica assim. É um sintoma de doença. Então, isolou a temperatura, não é problema de temperatura, pode saber que alguma coisa tipo doença tem. Piolho, se fosse o caso, teria que pegar esse animal e olhar, né, embaixo da asa, olhar nas regiões ali próximo à cauda, no peito mesmo, para ver se tem algum tipo de piolho ácaro. Descartando essa possibilidade, olha as fezes desse animal, vê se está com diarreia, se não, se tem sangue ou não. E depois, né, observar sintomas de vias aéreas. Nesse caso desse pintinho, ele está bem tranquilo, né? Então não tem sintoma nenhum nas vias aéreas, ele está beleza. Então era um problema realmente, né, intestinal. Mas essa é uma forma da gente observar então que o pintinho está doente. Ficou triste, asa baixa, morfologia estranha, pode saber que possivelmente tem doença. Eu vou procurar aqui. Agora nós vamos passar por, nossa, milhões de fotos da criação aqui. Deixa eu ver se eu consigo acelerar aqui para achar. Quais os tratamentos para pintinho? No caso de estar doente? É. Tá, já conto. Deixa eu aceitar alguém aqui. Boa noite, Isa, tudo bem?
Deixa eu achar uma foto aqui de um pintinho e já conto o tratamento para você. Que esteja mais ou menos na mesma idade daquele ali. O que não falta é foto do pintinho, mas a hora que eu preciso achar, some. Esse aqui está um pouco mais velho. Talvez esse aqui. Não sei se vai dar pra gente ver, mas espero eu que sim. Enquanto a foto não abre, tá aparecendo aí pra vocês ou não? Não, pra mim não tá aparecendo. Tá, então eu vou tentar encerrar e começar de novo a transmissão. Momento. Agora tá? Tá. Beleza. Era pra ver esse pintinho aqui, ó. Só que nessa foto ele tá basicamente na mesma idade daquele, tá? Só que o ângulo não tá legal e eu não tô conseguindo achar de um ângulo parecido. Mas esse pintinho aqui é um pintinho ok, tá? Então ele se escondeu atrás da grama aqui, né? Mas o olhar dele não é do pintinho triste, a asa dele não estava caída, né? E a morfologia dele não tá com aquele peito estranho, né? Então ele está mais próximo do pintinho. É claro que o ângulo aqui dessa foto não ficou bom, porque como o Kleber bem falou, para a gente conseguir fotografar um pintinho de galinha polonesa é difícil. Mas seria interessante, pessoal, isso é uma coisa que eu mesmo faço. Apareceu um animal doente, e aí é uma super dica. Fotografa esse bicho. Fotografa o jeito que ele está, como estão as fezes, e você guarda isso aí numa pasta, por exemplo, pasta animais doentes. E junto com a foto, você escreve um pequeno textinho do que esse animal tinha. Ah, ele se apresentou apático, com asa caída, fezes amareladas, diarreia e dificuldade para se alimentar. Você anota tudo sobre o caso que aconteceu e, né, tira a foto junto. Depois você pode colocar junto nessa anotação o que você fez de tratamento ou o que aconteceu com esse pintinho. Ah, ele morreu. Ah, eu tratei com um remédio tal, funcionou. Por que é importante isso? Porque aí a gente consegue ter um controle de várias doenças que podem ter aparecido na nossa criação e a gente já vê se, com base na nossa própria base de dados, ela já foi incidente, reincidente, né? Ou não, se é uma coisa nova que já aconteceu. Se já aconteceu, você consegue repetir o mesmo tratamento que possivelmente você já fez, o que é uma coisa muito legal, né? Então você já tem mais ou menos como resolver aquilo e é uma base de dados tua, específica da tua criação. Então não tem como dar muito errado. Ou se for um problema novo, você vai lá, tira mais uma foto dos sintomas da ave e tal, e também escreve lá para posteriormente você ter uma munição, né, mais garantida do que fazer. Pergunta do Marco, né? Então, como tratar os pintinhos? Para cada coisa, uma coisa. Hoje o Jader, ele mandou mensagem e ele falou assim, ó Luiz, eu tô com um pintinho espirrando. Daqui a pouco ele, ó, tô sentindo que mais um tá espirrando. E aí a gente precisa separar. Ele fez hoje o transporte dos pintinhos que estavam em caixa de papelão para um viveiro separado. Nessa mudança, pode ser que eles sintam um pouquinho, né, de estresse, alguma coisa assim, um disturbinho ali no sistema imunológico deles e, claro, gere como se fosse uma reação alérgica. E aí pode ser que, né, eles tenham essa questão de estar espirrando. Se você não vê que eles estão muito mal, só um espirro ou outro, mas que pode, né, levar a outra coisa, faz o que eu falei para ele. Coloca limão e água, limão e alho na água desses bichos, troca de 2 a 3 vezes por dia, tá? Para não azedar a água, né? Pode colocar aí meio limão por litro d'água, né? O suco do limão e um dente de alho ou meio dente de alho cortado bem pequenininho, né? Isso aí vai fortalecer o sistema imunológico, um tratamento natural bem bacana e você evita de estar medicando o animal sem necessariamente estar eles doentes. Então vocês podem fazer esse tipo de tratamento preventivo aí para aves desde pintinho até adultas. Tá? Uma vez a gente fez com um frango que estava super mal e, nossa, praticamente só isso salvou ele. Então, vale a pena sim. Aí, beleza. A gente agora fez esse tratamento e não surtiu efeito porque realmente os pintinhos estavam doentes. E aí a gente vai para o que a gente conversou na aula passada, né?
ver quais sintomas esse pintinho está apresentando. Então, se é sintoma de coccidiose, se é sintoma de verminose, sintoma de doença bacteriana do trato respiratório, outra coisa assim. E a partir desse diagnóstico, a gente vai para um tratamento. Se é verminose, vermífugo. Se é doença bacteriana, antibiótico. Se é doença de protozoário, tipo coccidiose, outro princípio ativo, tipo um Bicox, né? Então, para cada coisa, para cada doença, um tratamento específico. Mas o principal, apareceu o bicho doente e separa dos demais. Né? No caso de pintinhos, ainda a gente tem uma outra coisa que precisa ser feita, que é, apareceu o bicho doente, tira todo mundo da instalação, limpa a instalação super bem, desinfeta, cal, o que for, desinfeta super bem, uma limpeza geral. E aí, depois dessa limpeza, separa os animais que estão doentes, certo? E volta para a instalação os animais que estavam sadios, tá? Normalmente, como as doenças de galinhas elas são super transmissíveis, o patógeno, o micro-organismo, ele vai ficar na cama lá, certo? E aí, quando a gente faz essa limpeza, a gente diminui, né, essa população de micro-organismo e também faz com que os animais que estão sadios permaneçam sadios, ou pelo menos menos animais fiquem doentes, né, de forma que pegaram dos que estavam doentes, né? Então, para pintinho, apareceu o bicho doente, separa os doentes, limpa lá a instalação, volta para a instalação os sadios, certo? E aí, antes deles estarem doentes, esse manejinho que eu comentei aí, né, do limão e do alho, que, nossa, dá um super resultado bem legal. Deixa eu parar a minha apresentação aqui. Tem alguma coisa no chat? Deixa eu ver. Tá meio borocochô. E a Jamile falando que estava triste, ela não tinha visto o chat, mas é bem isso aí mesmo que vocês comentaram, falaram super bem. E aí para pintinho é isso, né? E aí o problema é que eles são super frágeis. E aí a importância da gente estar, né, sempre observando ali. Ah, eu vou olhar uma vez por dia, 2, 3 vezes por dia, dá uma olhada, né, nesses pintinhos, ver como faz. A Patrícia não está na live hoje, mas desde ontem até hoje a gente ficou sempre conversando, porque era a primeira eclosão dela lá na chocadeira, e daí ela estava com um monte de dúvida, e foi me mostrando como que os pintinhos estavam, e ela estava super em cima, o que é uma coisa bastante positiva, né? Então, é claro que quando a gente trabalha, tem outras coisas para fazer, não dá para ficar sempre ali, mas pelo menos olhar de manhã, antes de ir para o trabalho, e depois, assim que chega em casa, dar mais uma olhadinha, vale bastante a pena, porque como eles são frágeis, qualquer doença que a gente deixa de observar que está no começo, quando ela se prolonga mais, quando ela está numa fase mais aguda, é muito difícil de tratar e de recuperar esses pintinhos. Então é um cuidado que a gente precisa ter um pouco mais minucioso com esses animais. Depois que eles crescem é mais tranquilo, né? Então quando estão frangos, adultos, a gente tem um tempo de reação um pouco maior. Pintinho já infelizmente não. Olha só, me diz uma coisa. Eu tenho aqui, né, a gente comprou Nagasaki. E esses dias nasceu 7. E eles estão morrendo, do nada eles morrem. Eles ficam fraquinhos e morrem. Do nada eles estão bem, no outro dia parece morto. Pode ser, de repente, por eles serem irmãos, que eu não sei, de repente, do criador que comprei, ou não tem nada a ver, isso não é. É que assim, ó, quando a gente fala de consanguinidade, a gente perde a variabilidade genética, né? E aí, é claro, eles ficam mais suscetíveis a doenças porque eles não têm a variabilidade, ou seja, não têm genes que alguma parte da população poderia ser resistente a alguma doença. Então, eles são todos parecidos. Então, se um é suscetível à doença, a tendência é que todos eles sejam, né? E também tem maior chance de apresentar algum probleminha genético e tal. Eu acho que nesse caso específico, não, tá? Por quê? Porque se fosse uma doença, né, que eles são mais suscetíveis por ter, né, a endogamia maior, você notaria pintinhos de outras raças doentes também, tá? Não seria uma exclusividade desses. Se fosse uma má formação genética, algum problema desse, eles teriam morrido no ovo, né? Normalmente no ovo, ou eles têm uma mutação, tipo, nascem com 4 patas, nascem com um dedo faltando, dedo a mais, alguma coisa assim, tá? Então eu acho que nesse caso específico não. O que pode ser? Existem doenças que elas passam da galinha para o ovo e para o pintinho, tá? Qual delas? Pulorose é uma, tá certo? Então, você não, ou melhor, não observa que as galinhas estão com salmonela, né, com pulorose, elas estão botando ovo normal ali e a bactéria passa para o ovo, né? E quando você choca o pintinho e nasce com pulorose ou, né, com a salmonelose. E aí pode ser que eles morram, né, em decorrência disso. Só que também você veria alguns outros pintinhos com a doença também, né? Porque ela é super transmissível. Então, se tem pintinho que tem, provavelmente os outros também teriam. A não ser que eles morram muito rápido. Tipo assim, saiu do ovo, daqui 2 dias morreu.
né? Aí não deu nem tempo dos outros se contaminarem. Uma coisa que talvez possa ser é que, e aí eu estou supondo, pode ser que não seja isso, você tem raças de grande porte. Quando você mistura pintinho de raça de grande porte com raça muito pequena, no caso Nagasaki, pode ser que quando eles vão se aproximar da fonte de calor, os maiores acabem sufocando os menores. Então eles estão de boa lá, mas daqui a pouco, como tem mais pintinho de tamanho diferente, os maiores acabam sufocando, né? Obrigando com os menores, tem uma competição por alimentação, e aí eles não conseguem se alimentar direito, não conseguem tomar água, às vezes o bebedouro é muito alto, né? Pisoteiam, como o Kleber bem falou aí, e é comum, né? Então o ideal seria, se for esse o caso, separar, e mesmo que não for, é interessante fazer isso. Quando você tem raças de tamanho muito diferente, separa os pintinhos que são de raças maiores e separa, né, os de raças menores, para que não tenha esses problemas normalmente aí de pisoteamento, né, de esmagamento, de sufocamento, de competição para comedouro, para bebedouro, né? E eu acredito que realmente resolva. Para codorna e pintinho é um problema que acontece direto, né? As codornas vira e mexe, pelo menos lá no rancho, amanheciam esmagadas pelos pintinhos. Então, infelizmente acontece. Não sei se você observou alguma coisa desse tipo aí. Não, até eu pensei que pudesse ser mesmo. Inclusive eu separei, mas não é, porque eles estão bem, é bem grande o espaço e tem bastante. Mas não é. Agora era o 7, só com 2, já morreu 5, assim, coisa de cada dia morre um. Vai morrendo e bah, é bem chato, Sim. bah, não sei o que fazer. E sintoma eles não apresentam nenhum. Dificilmente, quando eles estão perto de morrer, eles ficam bem brocochote, tipo assim, abaixa as asinhas, mas só isso. E não, mas bem perto de morrer, tipo assim, ontem mesmo tinha 3. Tava o tri bem. Hoje já amanheceu um mal e agora de tarde já morreu. E não tem muito assim sintoma. E, E é mais ou menos de 5 dias. sim, e os pintinhos, os teus lá, nenhum doente. Às vezes morre um que outro, porque é bastante, né? A gente deve Sim. ter uns 30 pintinhos. 30, a gente tem uns 300 pintinhos de até 15 dias no máximo, 10 dias a gente tem uns 300. Às vezes morre um que outro. Só que o Nagasaki que tá morrendo tudo. Pois é. Porque eu tô pensando nessa questão, né, que você comentou da consanguinidade, mas eu realmente acredito que não fosse o caso, né? Pelo menos nisso que você comentou. Talvez mesmo seja a questão da pulorose, mas aí a gente veria outros pintinhos com sintoma. Realmente é um mistério. Da próxima vez, tenta fazer o seguinte. Assim que chocou esses pintinhos, né, separa já desde o primeiro dia. Né, só pra gente ver, claro, né, se ocorrer de novo de você comprar algo da Nagasaki de alguém, só para poder ter um comparativo para ver se não é alguma coisa de criar misturado com outros. Às vezes a gente acha que não, mas pode ser que aconteceu alguma coisa lá por conta da mistura e prejudicou os menores. Mas faz isso que eu falei, né? Como você sabe que está ocorrendo, tira uma foto desses pintinhos quando eles estão com sintoma, quando eles estão mal, né? Vê as fezes deles, se conseguiu. Acho que é difícil por estar com tanto pintinho junto, mas, né? E aí guarda num banco de dados. E aí tenta tratar esses animais aí que estão doentes com algum antibiótico, né? Provavelmente é doença bacteriana, né, nesse caso. Então, e aí faz a gente chama isso de escrituração zootécnica. Na verdade, serve para tudo, né? Tudo que acontece na nossa criação a gente precisa anotar: ganho de peso, mortalidade, taxa de eclosão, taxa de fertilidade, mas desses animais doentes também. E aí a gente vai poder ter um comparativo depois e realmente notar se era só com aves que vieram de fora, se era um caso específico dos Nagasaki, e enfim. Mas estranho mesmo, bastante estranho. Você poderia também perguntar para o criador que você comprou o ovo se ele está tendo algum problema com o pintinho na criação dele. Também seria um dado interessante. Aí a gente saberia se o problema veio de lá. Sim, na verdade eu comprei o terno, né? Porque a gente não criava. Aí eu fui lá e comprei o terno dele. E aí são esses. E aí agora são os filhos deles, né? Ah, sim. Mas eu não sei, realmente eu não sei, mas estão separados. Separei, tá só os dois agora que sobreviveram separadinho lá. Uhum. Já deixei separado. Vamos torcer para resolver, porque bastante estranho, de verdade. E falando em coisas estranhas, deixa eu dividir com vocês, aproveitando que a Jamile tá aí. Olha, nunca tinha acontecido isso comigo e aconteceu dessa vez, e que coisa. Semana passada eu enviei ovos para Jamile, né? E, nossa, igual eu faço sempre, né? Os ovos embaladinhos e tal, chegou para ela lá, tudo ok. E aí ela foi fazer a ovoscopia antes de colocar os ovos para chocar. Vocês acreditam que do trajeto aqui do Paraná lá para o Nordeste e no final de semana no correio, então eu enviei segunda-feira, chegou para ela na outra segunda. Então no final de semana
passou no correio. Esses ovos deram start no desenvolvimento dos pintinhos, dos embriões, né? Possivelmente, com certeza, por causa do calor. Então, o local onde armazenou no correio no final de semana, esses embriões começaram a desenvolver lá e chegou para ela começar a desenvolver. Só que aí os embriões, por conta do transporte e depois, né, não ter o aporte do aquecimento, chegaram mortos lá. Então imaginem, ela recebeu ovos com os embriões já marcadinhos, assim, com aquela linha de sangue que a gente vê. E aí um problemão, e não tem o que muito fazer, né? Porque a gente viu o ovo normal, ela também não tinha culpa da metade do trajeto e foi por conta do calor. Então, um absurdo. E aí a gente estava conversando hoje, né? Ela falou, será que não teria como enviar o ovo com areia? Porque daí não esquentaria, né? E realmente não. Mas o problema é que o peso sacanearia no envio, porque imagina o custo do Sedex. Mas uma coisa que jamais, nunca aconteceu e também bizarro, assim. Né, Jamile? Verdade, Luiz. Pense. Se eu soubesse, assim, na hora que eu tirei, que eu fiz a ovoscopia, mas eu não imaginava que os embriãozinhos já estavam desenvolvendo, senão eu teria colocado já na chocadeira. Mas aí eu pensei, eu vou dar o tempo de descanso para mim colocar para chocar. Sim. Aí quando eu coloquei, que eu fiz hoje a ovoscopia, aí eles já tinham morrido. Assim, nunca imaginaria que fosse acontecer uma coisa dessa. Nunca. E foi a primeira vez que aconteceu. O Jader hoje recebeu ovos também do rancho, né? Uma paulada de ovo. Acho que ele fez ovoscopia em alguns e acho que não tinha nada assim, né, Jader? Não sei se o Jader tá aí, mas se não tiver, enfim. Ele recebeu 56 ovos. Pense uma pancada de ovo. O Kleber falando que o dele também chegou ok. Foi a primeira vez, assim. Nunca vi isso e é bom pra gente saber. Teria que pensar em algo diferente, mas... E olha que o meu, pelo trajeto, deveria chegar já nascendo, né? Os pintinhos, então... É verdade, pra Manaus é longe. Luiz, o calor que é aqui, eu acho que se colocar um ovo envolto no algodão é capaz de nascer pintinho sem nem colocar numa galinha. É capaz mesmo, de verdade. Mas sabia que é possível? Antigamente, quando eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, tinha um pessoal que chocava ovo atrás da geladeira. E nascia. Tipo, colocava lá eles num pano assim, umedecido, girava com a mão e nasciam pintinhos. Absurdo, assim. Então, coisas que acontecem mesmo e uma pena. Não tem muito o que fazer nesse caso. Mas assim, eu não fiquei triste porque tem alguns ovinhos lá que estão bem e eu tô feliz esperando, né, que Sim, eles eclodam bem e eu já tenho alguma coisa daí, né? é Da verdade. próxima vez eu compro numa estação mais fria. Não, mas é verdade. A gente tem que olhar pelo lado positivo e realmente esses que estão aí bem vão nascer. Sim, é muito o que aconteceu comigo também. A questão por conta dos problemas que eu tive durante a incubação, né? Mas os meus todos que nasceram, eu não tive nenhuma perda. Inclusive aquele que estava com otite, ele está super bem, melhorou. Não sei se foi a oração da minha mãe. Mas ele está super bem. Tá todos muito tão perfeitos, de verdade, estão Que lindos. bom. Daqui uns 5 meses você vai ter ovinhos aí. 5, 6 meses, se Deus quiser. Mas é isso, pessoal. Agora estamos abertos aí para debatermos, conversarmos. Fiquem bem à vontade. Se surgiu alguma dúvida das aulas, esse é o momento para a gente tirar elas. Sugestões que vocês tenham também, fiquem bem à vontade. Luiz, eu fiquei com uma dúvida esses dias. Eu notei que tinha uma galinha aqui que estava se coçando um pouquinho diferente das outras. E aí eu peguei ela para verificar e vi que ela tinha uns piolhos. Uhum. E eu peguei todas durante a noite no galinheiro, fui verificar de uma por uma, mas as outras eu não achei nenhum piolho. É possível isso acontecer de uma galinha apenas estar infestada e as outras não, mesmo elas convivendo todas juntas? É possível sim, principalmente se for o começo da infestação, né? Então, às vezes essa ave teve contato com um pássaro, alguma coisa que passou para ela, e os piolhos, inicialmente, eles vão ter que se desenvolver em algum lugar, né? E primeiro é nessa galinha até eles reproduzirem para um número
que seja viável deles irem infectar outras aves, então sim, é possível. E é bom que você tenha, né, encontrado essa que está com problema, porque você consegue tratar bem no comecinho, e a tendência é que daí não tenha, né, mais problemas depois. Boa noite aí pro Felipe e pro Dudu que chegaram agora. Até porque da outra vez que eu tive infestação, problema com infestação assim, a gente foi bem, bem grande mesmo, sabe? A maioria das aves tinham e a gente conseguia encontrar assim nas instalações, dos puleiros, sabe? Foi bem chatinho mesmo. Sim. Até para tratar, mudar tudo, trocar. Só que dessa vez não, eu encontrei apenas em uma e eu achei bem diferente mesmo, mas isso não descartou a possibilidade de eu fazer todo o manejo adequado, né? Aí eu tive que tirar tudo, limpar tudo para não e afastar ela das outras, né? É verdade. Mas é bom, eu tenho certeza que agora você conseguindo tratar essa e fazendo o manejo da limpeza lá, a chance de dar uma infestação grande, né, é muito menor. Então pode ficar tranquilo em relação a isso. Lá no rancho, a gente teve um start de piolho. Acho que num dos últimos dias que a gente fez limpeza de cama. E aí, nossa, pulverizamos e tal. E entramos com o Talfon e o Q-Red. E beleza, aí na primeira semana, depois que a gente fez o tratamento de limpeza e tal como a gente fez, parece que não tinha surtido efeito. Então, continuava com piolho e era uma coisa muito estranha, mas eu pensei, não, tem que dar uma hora que o princípio ativo vai fazer diferença, né? Aí passou uma semana inteira e aí sim parou os piolhos. Então agora a gente vai lá, tá tranquilo, nada, mas às vezes acontecem umas coisas assim diferentes, né? E... Vou falar. E eu achei até super estranho por conta de que assim, não, é mais comum acontecer no verão, né? E a gente aqui já tá no inverno. Foi até bem estranho, porque começou o inverno mais cedo aqui. Mas a gente tá numa época super chuvosa, então é complicado até para limpar o galinheiro por conta das chuvas e para conseguir material para fazer cama também é bem complicado, porque normalmente eu usava capim seco, né? Mas só que para secar capim agora na época de chuva é muito difícil. Difícil. Então tá bem complicado mesmo. E assim, como você falou, bastante estranho, né? Pelo fato de que vocês estão entrando na estação mais fria, mais chuvosa, né? Piolho gosta do calor. Quem sabe? Piolhos remanescentes aí, a última jornada deles. O Marco ia falar alguma coisa? Pode ser. Não, eu ia dizer que a gente tá com problema de piolho lá no sítio. Que sim, tá uma coisa horrível. Os ninhos, as madeiras, a gente passa muito, a gente limpou tudo. A gente deu top line, que é uma coisa que é tribom, e tá complicado. Assim, tu chega assim, a gente tem umas caixinhas que a gente guarda os ovos, cada baia tem a sua caixinha. Tu abre aquela caixinha, tá preta. Caramba. Tá bem chato, bem complicado, a gente não sabe o que fazer. Mas a gente fez e agora a gente vai fazer de novo. A gente fez na quarta agora e na quarta que vem nós vamos fazer de novo, porque tá horrível. Nesse teu caso, talvez o que ajudaria a resolver seria passar vassoura de fogo nas instalações, né? Porque a gente sabe que grande parte da população dos piolhos, óbvio, ficam nas galinhas, mas muitos deles ficam no ambiente. Então, em frestas de madeira, buraco de tijolo, eles ficam lá. Então, eu acho que seria bastante interessante você fazer esse manejo com fogo. Exatamente, nas galinhas tem pouco. O que tem bastante é nas instalações, tipo assim como, por exemplo, a gente tem 3 tipos de baia. Nas maiores lá de baixo, que é de madeira, lá que tá horrível. É lá que tem. Lá tem demais, assim, a gente passa no corredor no meio, bah! Eu fui recolher os ovos, olhei pra minha mão, era uma correndo e uma coisa assim que nunca tinha acontecido. Tenta E fazer tá com entrando, e tá entrando o verão, né? Por isso que a gente tá bem preocupado, porque o verão tá recém entrando, imagina quando ficar quente. Verdade. Mas faz o que eu falei com o fogo, né? A vassoura de fogo é um investimento, assim, que à primeira vista você pode achar que é caro, né? Aquela biqueira, igual eu mandei lá no grupo que a Daisy tinha perguntado, né? Do modelo. Mas, nossa, super vale a pena. E aí outra coisa que... Aí é manejo do meu avô, e eu já falei que não sei se vale a pena a viabilidade, mas resolve. É que lá nas galinhas caipiras, quando tem problema com piolho, ele taca diesel. Mas olha, ele joga diesel em tudo, 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 tudo. A gente chega lá, tá embebedado de diesel as madeiras, assim. Só que resolve. Então, é caro, porque o litro do diesel não tá barato, e você gasta bastante para jogar em tudo. Mas resolveu lá, e é um manejo que ele não fez uma vez, não. Ele fez já umas 5 vezes, e nas 5 que ele fez, deu certo. Talvez, se não tiver solução nenhuma, nem com o fogo,
o diesel resolve. O Felipe está falando aqui no chat, né, que na instalação nova tem pouco, o que é ótimo, né, e realmente é o que a gente esperava que tivesse mesmo, né, pouquinho. Eu lembro que você comentou que estava com um problema com piolho lá no galinheiro antigo, e ótimo, e óleo queimado, ele funciona praticamente da mesma forma que o diesel, né. Bom sim. Aqui eu uso o diesel também em madeira, no galinheiro, né? Mas assim, eu nunca tinha ouvido falar que era por causa dos piolhos. Mas eu uso sempre por conta do cupim mesmo, que evita bastante de o cupim subir, né? E aqui tem bastante cupim, então eu uso por conta disso. Sim. Não sei se ajuda. Mas realmente ajuda. Nossa, tudo o que possa, como eu posso falar? Quebrar o equilíbrio osmótico, e aí é porque assim, esses bichos, eles são mais suscetíveis a princípios ativos, tá? E aí eles agem lá na superfície corporal do bicho e quebra o equilíbrio osmótico. No caso de piolho, como você falou do cupim, isso vai criar um ambiente bastante hostil para eles. E aí mexe com o pH, mexe com a estrutura química da carapaça deles. E aí resolve sim, super bom. O Dudu falando que ele está no transporte, já já ele fala a experiência dele. Beleza pura. A gente tem... Nós vamos pintar tudo. Vamos? Nós vamos pintar. Vamos pintar para ver se para um pouco. Também ajuda. Mas, bom, faz aí. Mas eu iria atrás do fogo. Eu acho que o fogo vai ajudar. A madeira do Vou ver a situação. Sim, vale a pena. A madeira do galinheiro novo é toda envernizada. Será que ajuda um pouco em relação a piolho? Porque assim, ó, o verniz ele vai fazer com que ela fique de certa forma impermeável. Então não vai ter tanto fresto para eles entrar. Eles vão em frestos. A gente tinha puleiro de bambu. Era horrível, porque o bambu, qualquer furinho que tenha, é uma câmara oca. Dentro dessa câmara oca, explodia de piolho. Então era horrível. Aí, nesse caso, se o verniz ele ajuda a deixar ela mais impermeável, né, fazer uma barreira com que eles não consigam entrar, ajuda, né? Então, com certeza, evita um pouquinho sim. Mas quando a gente faz esse tipo de coisa, realmente gasta bastante, mas é bom que fica uma barreirinha a mais, né? Mas piolho é um saco, e não tem o que a gente faça, ele sempre vai aparecer, por mais que o manejo seja impecável, que você trate lá com instalação de alumínio, vai acabar aparecendo no verão, né? É horrível, e principalmente porque pássaro é vetor, e onde tem galinha tem pássaro. Temos que aprender sempre e manter a população no nível que a gente consiga controlar. O Felipe falando que ganhou 15 ovos de fazão hoje. Opa, que beleza. Já sei de quem que eu vou comprar depois. Mas que bom, fico feliz. Eu tô feliz que daqui 2 semanas, eu acho. Tirando esse final de semana, no próximo vai nascer os filhotes dos meus patos de chocolate. Que a sedosa tá chocando os ovos da pata. Então eu tô bem animado para ver o que vai dar, como vai ser esses patinhos aí. Te dou o presente. Beleza, então. Fazemos umas trocas. Mas é isso. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar sobre o piolho, além do Dudu, que daqui a pouco dá a hora da graça aí? Eu tive na galinha que tava chocando. Aquela vez que te perguntei. Aí passei o Talfon e resolveu. Talfon é top. É bem bom. Tem gente que fala que ele não tem tanta efetividade, mas nossa, às vezes que eu precisei dele lá no rancho e tal, resolve. Quando a galinha choca, tem que cuidar só para não pôr muito, porque às vezes pode acontecer, né, de ela abandonar. Mas do jeito que você fez, 100%, que bom que resolveu. E é uma boa. E quando ela choca, realmente assim é complicado, porque o ambiente que ela fica ali é um ambiente super propício para o piolho. É super quente, úmido e tem muito local para eles se esconderem. Então, geralmente acontece. Pode falar, Vini. E na aula tu fala que o Talfon acho que meio que vicia as galinhas, mas vicia em que sentido? Então, é porque alguns criadores realmente falam que o Talfon é como se ele tivesse no princípio ativo dele uma substância viciante, tá? Então é como se fosse uma droga. Mas eu não sei a efetividade. Como eu falei, eu falo isso na aula porque é uma coisa que não foi um criador, foram vários que já vi falando que tem que cuidar porque vicia. Então deve ser alguma coisa do princípio ativo dele. Mas eu nunca vi lá no rancho, nunca aconteceu e enfim. Mas é só para vocês ficarem espertos e a efetividade super boa. É só não usar em excesso, não pulverizar a ave, não pintar ela de branco com pó que dá tudo certo.
Deixa eu ver aqui. Fala aí, galera, beleza? Fala aí, Dudu. Boa noite. Chegando em casa, foi mal pelo atraso aí. Imagina. Então, galera, questão de piolho. Eu já tive muito problema com piolho, né? A gente, sei lá, 1 ano e pouco, 2 anos atrás, a gente teve um surto gigantesco de piolho. E foi, tipo, em tudo. Era muito, muito, muito piolho em todos os lugares onde a gente encostava. Meu tio falou, eu vou matar essas galinhas tudo, nunca mais eu quero criar galinha. Porque nada resolvia. E aí, o que eu queria falar é algumas coisas, por exemplo. Não adianta você usar vassoura de fogo e não usar o remédio e não usar o cal. Não adianta você usar o cal e não usar o remédio, a vassoura de fogo. Para você conseguir combater, tem que ser uma força-tarefa, vamos dizer assim, sabe? E não é como você falou assim, a gente aplica, acho que não resolveu. Mas o ciclo do bichinho, principalmente, até porque às vezes a gente está tratando, pensando que é um piolho qualquer, e a gente aqui no Rio chama de Bin Laden, que tem aquele piolinho vermelho, que é um ácaro no caso, né? Que é esse que fica mais na instalação. Ele é bem chato de tratar, ele é bem resistente. A maioria dos piretroides para combater ele são à base de cipermetrina, e eles, algumas das populações já são resistentes à cipermetrina, então você aplica e não faz nem cosquinha. E a questão da vassoura de fogo, tem que tomar cuidado com a regulagem do fogo, porque conforme você coloca o gás para queimar, às vezes o gás sai muito forte. E aí, ao invés de desinfetar, de queimar o bichinho, a força do gás, do vapor do gás, ele repele o piolho ao invés de matar. E aí, ao invés de você estar matando, você está só espalhando o piolho mais ainda no galinheiro. E essa questão do ciclo também. Eu tô umas 3 semanas matando piolho numa baia que apareceu lá. Porque eu mato, nasce os ovinhos, e aí quando nasce na semana que eu não tô lá, meu pai não aplica, e aí eu chego na semana seguinte, aqueles ovinhos já estão botando ovinho de novo. Então, assim, o ciclo deles é bem curto, e você tem que ser bem insistente mesmo. A questão que eu, assim, vou falar com todo mundo, assim, não... Depois que você tem um surto, não imaginem que você vai se livrar totalmente do piolho. Você vai aprender a conviver com ele. É chato pra caramba, mas você vai controlar. A ave solta, ela controla sozinha, né? Porque ela toma muito banho de areia, ela anda por muitos lugares, então ela tem mais facilidade de controlar. A ave na baia não tem muito aquilo. E aves ornamentais com muita pena dão mais trabalho. Sedosa, polonesa, smooth, brahma, porque às vezes você não consegue. Por exemplo, você vai aplicar o talfão, é muita pena para você. Você não consegue espalhar bem o talfão nela toda, sabe? O que eu estou usando hoje em dia? Assim, eu já usei aquele vermelhinho top line, que é igual aos cachorros, né? Para se aplicar. Se aplica na nuca e debaixo da asa. Só que tem que tomar cuidado se você aplicar demais. Você esteriliza a ave, e aí o tiro sai pela culatra. Mas o que eu estou usando agora, que foi até recomendação do amigo veterinário meu, é aquele remédio de boi. Qual é o nome? Não, Ivomec. Que você pinga também no pescoço umas 2 ou 3 gotinhas. E é isso, assim, acompanhar, sabe? Você vê, eu tô acompanhando para não alastrar, mas sobre o fogo também, se possível, se aplica o produto, a cipermetrina, ou aí vocês usam o Skill Head, que aqui no Rio não existe, se aplica antes de queimar, porque conforme se aplica, o bichinho fica agitado, e ele sai dos esconderijos e fica mais agitado, que conforme você queima, você atinge melhor ele.
se você tiver uma população concentrada num ponto, por exemplo, às vezes você olha assim no galinheiro, tem lugar que tem tábua, tem lugar que tem tipo, o próprio bambu mesmo, que o bambu a gente extinguiu completamente bambu dos galinheiros, porque realmente a casinha preferida dos piolhos. E aí quando você tem um bolinho, por exemplo, de piolho dentro de um lugar desse, você vai e queima. Você queima o que estão por cima, e o bicho é tão demoníaco que o que está por baixo ali, ele não queima, ele não morre. Aí você mexe no bolinho assim, o bichinho sai andando, sabe? Então, a vantagem de você espalhar primeiro o produto é que eles se espalham e você consegue matar eles melhor com fogo. Mas, assim, não se desesperem. Acho que todo mundo já passou por isso ou vai passar por esse problema de piolho. A gente vai... Doguinho. Uma coisa que o Dornas fala sempre, assim, existem vários problemas que a gente tem em criações que a gente não vai conseguir combater nunca. E aí a gente tem a opção de desistir de criar ou aprender a conviver com isso e tentar contornar, assim, para minimizar esse problema, né? Acho que a gente tem que tentar minimizar mesmo. Eu tô falando assim pela minha experiência. Já tem uns 2 anos que teve esse surto e às vezes a gente fica 2, 3 meses sem achar um piolho e aí de repente de uma semana para outra a gente passa numa baia e aquilo está explodindo assim de piolho, sabe? É isso, o passarinho traz, ele às vezes fica ali adormecido por um tempão e resolve de uma hora para outra sair. Enfim, eu não sei o que desencadeia esse surto assim, mas acontece mesmo. E sobre o uso do Talfon, eu nunca ouvi falar dessa coisa que vicia não, mas eu já vi gente que intoxicou o pintinho, principalmente, assim, de botar demais, sabe, no pintinho, e aí o bicho fica meio tonto, meio lesado, assim, aí tem que tomar só cuidado com isso, assim. Mas eu uso muito Talfon também, principalmente quando eu vou botar alguma galinha chocar e quando tem esses surtos, assim, de espalhar bem. É isso, galera. Falei pra caramba, desculpa. Continuando o que ele falou aí, né, sobre isso, o Topline, né? O Topline, em 2013, no nosso antigo galpão, a gente teve um surto muito, muito grande, que era assim meio que geral, demais. E aí o que um cara nos ensinou, um veterinário nos falou, faz assim, ó, já que não tem o que fazer, bota Topline até na ração das galinhas. A gente botou Topline em tudo e acabou, combateu. E claro, isso de estar sempre convivendo com piolho é normal, só que agora aumentou bastante. E outra coisa sobre intoxicar, aqui quando tem as feiras, por exemplo a Expo Inter, né? Não pode ter se tiver um acro, tiver um, tu não pode levar, tu, tipo assim, tem um criador que veio de Santana do Livramento, né, um monte de ave top, em uma das aves dele apenas tinha um piolho, tinha um acro, e vai embora todas as aves dele. Então o que acontece, na época da exposição, os criadores daqui intoxicam as galinhas. Por exemplo, tem um criador que matou 10 galinhas antes de vir, para poder vir, porque senão se uma tiver, volta tudo. E aí acontece, intoxica e mata vários aqui. Isso é bem normal aqui, época de exposição, morrer as galinhas adultas por intoxicação. É complicado. Na verdade, isso que o Dudu falou e você falou é isso, né? E eu também havia comentado que a gente tem que conviver. E na verdade a gente não pode querer acabar com o piolho, porque assim, tem um certo mecanismo de resistência. É igual a gente cursa a matéria de bovinocultura, ovino, e aí é batido muito na tecla do carrapato. O carrapato para mamífero é a mesma coisa que o piolho para galinha. E inclusive galinha tem até carrapato, mas é um problema menor. Quando a gente tenta trazer um certo nível de extinção de algum parasita, seja ele qual for, a gente, como eu posso falar, indiretamente causa um processo de perda de resistência dos animais para aquela taxa de contaminação. Óbvio que isso não vai acontecer na primeira geração, mas imagine lá que a gente tem um plantel de aves e a gente conseguiu eliminar o piolho. E aí ficou por 2, 3 anos lá um plantel sem nada, mas zero piolho, zero, extinto. E aí foi nascendo bicho novo lá e tal. E aí por algum momento
trouxe uma ave de fora, algo assim, que estava com piolho. Como os animais não têm mais esse mecanismo de resistência natural, a gente teria um hiper problema com o piolho, porque aí nenhuma ave mais teria contato com ele, não tem mais resistência, e causaria uma morte geral, né? Então, isso aí é a mesma coisa com o carrapato no bovino. Então, nenhuma propriedade agora trabalha com a extinção do carrapato, porque o dia que aparece um carrapato, todos os animais são suscetíveis e ficam muito mal, doentes e morrem. Então, é a mesma coisa com o piolho. Então, é algo que a gente precisa trabalhar, sempre manter a população num nível que esteja aceitável, né, dentro de que não vá atrapalhar a vida das galinhas e a gente consiga ir mantendo. E é isso que o Dudu também falou, né, de a gente sempre manter com um tratamento frequente, né? Então, por isso que a limpeza de cama é periódica, por isso que quando você vê que tem algum problema, você tem que ir lá limpar, arrumar, né, tratar. Então, e como ele também falou, né, a limpeza geral é muito importante, então não adianta só, né, focar em um tipo de tratamento. Tá lá o meu ambiente cheio de piolho, não vou pegar uma galinha e passar talfão nela e voltar lá no lugar que está cheio de piolho. Então, trabalhar com esse método contínuo, né, de prevenção e tratamento, então nas instalações, nos animais, com vários tipos de processos de desinfetamento, de limpeza, que aí sim a gente consegue, né, lidar com eles. Mas é algo que a gente vai ter que aprender a conviver e tratar, e vocês vão ver que depois as próprias galinhas mesmo, elas vão suportar uma carga pequena de piolho sem prejuízo nenhum no desempenho e na produção delas. Então, assim, é complicado, mas não é o pior dos casos, assim, não é o pior dos mundos. Luiz, eu tô com um probleminha aqui. Diga. Aquele que eu te relatei dos franguinhos escorrendo no nariz e espirrando um pouco. Eu não consegui achar nenhum dos medicamentos que tu me indicou. Aí eu comprei o Sanagogo e apliquei neles e tô colocando alho com limão na água deles 2 vezes ao dia, que eu só coloco de manhã, antes de eu sair para o serviço e quando eu chego. Certo. E aí, você notou uma melhora a partir de quando você começou a tratar o Sanagogo ou não? Assim, os que não tava tão doente, estão melhor, mas tem uns ainda que tá meio forte. É porque assim, ó, o Sanagogo, ele é um medicamento que ele é focado para tratar verminose, tá? Então, por mais que ele possa gerar uma reação que vá melhorar o ambiente imunológico do bicho, né, o sistema imunológico dele, ele não vai tratar se a doença for, por exemplo, bacteriana, que é possivelmente o caso. Então, precisaria ver. É verminose? Possivelmente não. Então, a gente teria que buscar um antibiótico. Aí, como você não encontrou os que eu tinha te mandado, você tem que ver qual a opção de antibiótico que tem, né, disponível na tua região. Se não tem o Chimetril que eu tinha falado, o Farmadox, se não me engano, e mais um, vai na terramicina, que provavelmente tem. Ela não, a gente sabe que ela tem um maior nível, né, de resistência nos plantéis brasileiros, mas como você está começando a ter a criação agora, eu acredito que os seus animais não vão ter problemas, né, de resistência com a terramicina, espero. E aí, se você fizer certinho o tratamento, seguindo certinho o que fala na bula, a tendência é que dê resultado. Então, não é que o Sanagogo seja um remédio ineficiente, mas é porque ele é voltado para o tratamento de uma doença específica, ele tem princípios ativos que são voltados para tratar a verminose que necessariamente não vão, né, atuar tratando a doença bacteriana. Farmadox tem no Mercado Livre. Eu acho que, no meu caso, a terramicina pode resolver, porque eles nunca foram tratados com outro medicamento. O primeiro medicamento que eles tomaram foi o Sanagogo. Sim. Então eu faria esse tratamento, tá? Como você não tem muita opção de antibiótico aí, e eu acho que dê resultado. E foi interessante isso que o Marco falou, porque você pode se programar, junta um dinheiro, enfim, para fazer uma encomenda, né? Mesmo que seja pela internet, de alguns princípios ativos que são importantes da gente ter e que a gente sabe que são usados menos, consequentemente vão ter uma resposta mais rápida, né? Então, se tem o Farmadox para comprar no Mercado Livre, valeria a pena mais para frente você ter lá na tua criação, né? Pois é, eu vou ter que planejar minha farmacinha aqui, porque quando a gente vai
comprar, não encontra. Aí é um caso de urgência, aí vai fazer o quê? É esperar morrer, né? Porque aqui não acha. A gente fica louco, de mão na cabeça, Sim. porque não tem o que fazer. O Dudu falando também que o Pharmadox é muito bom. Ele é um pouco mais caro, mas pelo resultado que ele dá, vale bastante a pena, né? Então, comprar. Outro que é mais caro, mas que também dá um resultado assim muito bom é o Bicox. E tem na internet para vender de pouquinho ml, assim, o potinho menor. E para coccidiose, o Bicox é o melhor que tem, né? Então, é caro, mais dura porque a dosagem é pequena, é verdade. Então, também é um que vale a pena para investir depois e ver. O Dudu falando que encontra lá. Eu, por exemplo, aqui na cidade do Rancho, né? Não tem por hora. Não é fácil encontrar, tem que comprar pela internet. Aquele que eu comprei eu achei bem bom. Qual que é o nome mesmo, Kleber? Avitrim? Não lembro de cabeça. Avimil? Não sei se não era esse. Dudu falando que 100 ml custa 130. É carinho, mas é o melhor que tem. Assim, em relação ao princípio ativo, a forma de ação dele, é super bom. Averex, eu sabia que tinha ave alguma coisa. Tem que ver o princípio ativo dele. Mas que bom. Como é assim, ó. Normalmente, quando a gente usa um medicamento com critério, seguindo o que fala na bula, ele vai trazer resultado, né? A maioria do pessoal só esquece de seguir a bula. Às vezes dá a dose errada, dá por menos dia, e aí a tendência é que não dê resultado. Mas quando nós usamos bem certinho, né? Seguindo as orientações, tem resultado super bom. Falando lá do Averex, que é baratinho. Averex é antibiótico, serve para doença bacteriana. Deixa eu ver aqui. Mas o Averex é o mesmo princípio ativo do Pharmadox ou não? Deixa eu ver. E do Tilan, porque no caso a gente seria bom nós tiver ter outro princípio ativo, porque sempre o mesmo. Tá, ó, o Averex é sulfadiazina, então sulfadiazina sódica. Então, na verdade, é enxofre e sódio e azul de metileno. São os dois princípios ativos dele, bem diferente. E o Pharmadox é outro princípio ativo, bem diferenciado. Tem naquela minha tabelinha lá que eu mandei pra vocês, eu acho. O que o Dudu falou? Que o Avicoque é super bom também, só que é mais caro, R$ 32,00 15 ml. Caro mesmo. Deixa eu ver aqui, Pharmadox. É doxiciclina, alguma coisa assim, o princípio ativo dele. É diferente. De todos que a gente viu lá naquela base de dados lá, o princípio ativo do Pharmadox é único. Então, super bom. Mas vale a pena, como você comentou, ter um outro aí de princípio ativo diferente, só para em caso de não resolver, né? A questão dele também é que ele é super concentrado. Bem bom. Averex 30 gramas foi 15, barato mesmo. Mas medicamento não tem muito segredo, porque seguindo a bula dá certo. Vamos lá. Na verdade, se a gente for pensar, todo medicamento é caro, né? É barato. Se a gente não tivesse que... O ideal é a gente não ter que gastar nada com medicamento, né? Mas isso é um mundo realmente ideal e utópico, assim, eu acho que ninguém consegue ter uma criação, ainda mais em escala, e não ter problemas de saúde, assim, né? A gente fica doente também, e o bicho também é a mesma coisa. Sim. Né? Na verdade, o melhor manejo possível para, sei lá, não ter doença seria um cronograma de vacinação extremamente completo, com, sei lá, muito bem esquematizado com as doenças da região, e aí tem um controle de biosseguridade assim absurdo, tipo não deixar a pessoa de fora entrar, ter cal na frente de cada baia, tomar banho quando entrar no galinheiro e sair, tipo industrial mesmo. Um dia. Vamos bolar um sistema de banheiro para entrar em galinheiro. Um dia a gente vai montar um criatório
criatório Brasil, assim, vai juntar vários criadores fodas e montar um mega criatório e aí a gente vai ter esse nível de seguridade. Vamos. Amanhã é dia de vacinação aqui, Show. da H120. Que é a... Deixa eu até ver, eu fiquei de pesquisar aquele dia e surgiu um monte de outras coisas para fazer. Vou até pesquisar aqui. A gente faz ela no leite em pó. É da Bill Bronk. Biovet. Já vejo aqui que ela... É contra a bronquite infecciosa. Via de aplicação através da água de bebida. É na água que vocês diluem? Quer dizer, no leite, no caso? Sim, a gente comprou na fábrica mesmo. A gente comprou... Lá tem uma fábrica em Bento Gonçalves aqui. Aí a gente foi lá comprar, entregar umas aves e já acabamos indo na fábrica. E ela nos explicou assim, a gente já fez outros anos. E é muito bom, esse é um dos que adianta um monte. Show de bola. A bronquite é uma doença que muitas vezes ela tem uma certa incidência, só que ninguém pensa que é bronquite porque vão seco já em coriza, em outras doenças, né? Mas ela acontece. Mesma coisa, aspergilose. É uma doença que eu não vejo ninguém falar, ninguém mesmo, e eu já fiz trabalho para a faculdade dela, porque é uma doença que ocorre, e é causada por fungo. E o fungo ele fica no ambiente, às vezes na ração mofada, e dá problema respiratório na ave, ela morre porque não tem muito tratamento. E ninguém vai falar, esse bicho aqui morreu de aspergilose, porque vão seco em outras doenças mais comuns, né? Mas também é uma doença que aparece. Eu tenho uma galinha lá, na verdade é uma franga ainda. E ela é desses pintinhos de agropecuária, né? Uns lá que o meu tio tinha comprado pra gente criar pra comer. E aí ela ficou doente com uma doença respiratória, muita secreção e tal. Chegou a perder um olho. Ela tá cega, ficou cega de um olho. E eu realmente não sei, de repente, o que ela teve. Se foi bronquite, se foi aspergilose, se foi coriza, o que foi. Eu sei que a gente deu antibiótico, mas ela não reagiu ao antibiótico, ela ficou tipo, morre, não morre, uns 2 meses lá, e a gente naquela tipo, sacrifica, não sacrifica. E aí um belo dia ela resolveu melhorar sozinha por conta dela, o organismo dela, sei lá, deu conta. Ela só perdeu o olho, hoje em dia ela tá super bem, assim. Só que é isso, tá cega, e a gente tá esperando ela engordar um pouquinho pra bater, porque Sim. não vou voltar com ela pro plantel, né? Quer ver? Vou mostrar pra Eu sei vocês. que ela teve. Vou mostrar para vocês aqui uns sintominhas da aspergilose, para vocês darem uma olhada. E olha, para fungar uma ração ou ter um fungo no ambiente é super fácil. Ó, aqui, ó, quando você faz a necrópsia, não sei se está aparecendo para vocês já. Sim. Então, ó, quando você faz a necrópsia, você consegue ver fungo próximo ao pulmão dela, fica mais azulado. E ó, sintoma claro que se você mostrar essa foto aqui para alguém, vai falar, não, o bicho está com coriza. E na realidade é aspergilose, né? Então, ó, sintomas bem parecidos. A ave tem problema ocular, né? Então ela tem essas feridas aqui, assim, ela fica bastante inchada, ela tem uma dificuldade enorme para respirar, porque ó, o aspergillus, que é o fungo, essas reprodutivas dele aqui, ó, elas crescem sobre o tecido pulmonar. E aí, além do tecido pulmonar, em todo o trato respiratório dela. Então, é algo assim bem grave. Deixa eu ver se eu acho mais alguma foto. Eu não tô vendo a tela. Como é que eu faço pra ver a tela aqui no celular? Alguém sabe me dizer? Vixe. O Felipe tá aí ainda? Porque o Felipe vê pelo celular, não tá. Pior que eu não faço ideia de como ver pelo celular. É porque mudou, na verdade. Mudou, ele antes aparecia de um jeito, agora tá aparecendo de outro jeito. Não sei o que tá acontecendo. Poxa, que pena. Porque valeria Sei a pena lá. se dar uma olhada. Porque é horrível. Deixa eu ver o que o Kleber falou. No ouvido também, sim, né? Aqui, ó, nessa foto, ver se tem alguma coisa no ouvido. Mas pode acontecer, sim. Porque toda ele tá inchado, ó. Toda essa via aérea aqui, ó, tem conexão. Então o bicho fica horrível. Tem uma outra foto que eu tinha visto aqui embaixo, que também era interessante pra gente ver. Olha isso aqui, ó.
muito feio. Fica muito feio. E não tem antibiótico, nada que vai fazer efeito. Eu vou até procurar depois se eu tenho algumas fotos do meu trabalho ou apresentação para mandar para vocês. Olha como fica o bicho por dentro. Agora eu consegui ver. Tá aparecendo. Tá aparecendo? Show. Olha como o bicho fica horrível, horrível, horrível. Isso aqui é tudo fungo, pessoal. Todas as hifas reprodutivas dele aqui dentro. Ó, Dudu, para você que não tinha visto ainda. Essa aqui é a clara de aspergilose, só que agora você pensa que pode ser coriza, né? E tem uma outra foto aqui em cima. Então, por exemplo, o olho dessa galinha ficou meio assim, sabe? É bem claro de O aspergilose. olho dessa franguinha ficou meio assim. Ó, aqui, ó, o ouvido, aqui perto da narina, o olho. E quando dá uma lesão dessa aqui, não recupera, né? O bicho fica cego mesmo, assim, por conta de ser fungo. Parece que o olho dissolve, sabe? Sim. É porque, Fica um buraquinho. é porque pensa, ó. Quando a gente fala de fungo, a gente tem as hifas reprodutivas e as hifas vegetativas. As hifas vegetativas, elas fazem como se fosse um sistema de raízes pelo tecido do animal. E aí é ali que ela se alimenta, né? E ela se alimenta como? Ela libera enzima e aquilo vai dissolvendo a carne mesmo. Então é como se derretesse o bicho. Ó, mais uma. O olho fica horrível. Bem clássica. Aspergilose, ó, fiquem de olho que apareceu comida mofada no comedouro, tirem, não deixem, na instalação também não, porque é horrível. Ó, pode aparecer até em ovo. Só que, claro, né, isso aqui não é porque a galinha botou o ovo e ele estava contaminado, mas quebrou o ovo, teve uma rachadura, alguma coisa, pode aparecer aspergilose também em ovo, do aspergillus. Deixa eu ver se isso aqui é realmente aspergilose. Luiz, eu já vi isso num ovo. Sério? Tipo uma placa de mofo Sim, por dentro da casca do ovo. é o aspergillus. Eu não sei o que era aquilo, mas... Nossa. Tem que cuidar. E aí, digamos, nesse caso, esse ovo... É óbvio que é muito raro disso acontecer, mas imagina que, sei lá, é um ovo que você pega, cozinha e dá para pintinho, porque é uma prática comum, né, e vale a pena. Aí os pintinhos pegam aspergilose, então é complicado. Olha aqui como que fica o pulmão do bicho. Nas vias aéreas, ó. Completamente fungado. Imagina a dificuldade para respirar. Olha essa ave aqui, né, acho que um pardalzinho. Olha que horror. O rosto dele todo inchado. Feio. Aqui, ó. Alguém vai falar alguma coisa? Abrir o microfone? Acho que não. Assim, Luiz, eu queria aproveitar, desde que você está falando sobre fungo. Outro dia eu estava lendo algumas coisas, mas eu queria tirar essa dúvida com você, que eu vi uma foto de um galo que estava com umas manchas assim na cresta, e não era boba, eram umas manchas esbranquiçadas, com as bordas mais esbranquiçadas assim, e aí no texto dizia que era um tipo de fungo. O que seria isso? Acontece mesmo? Eu já vi, tá? E eu já vi pessoas falando que é fungo e eu já vi pessoas falando que é ovo de piolho. Mas o ovo de piolho, ele é muito característico. Você consegue ver quando é ovo de piolho, é um ovinho. É como se fosse um... Eu não sei quantos de vocês já deixaram laranja, a maioria acho que já, né? Deixou laranja apodrecer, às vezes apodrece lá na fruteira. E aí, sabe quando você passa a mão assim na casca da laranja, ela tem aquele pozinho de fungo? É muito parecido. É exatamente isso. É muito parecido. Então, parecia muito isso, sabe? Parece o pão também, quando ele fermenta, né? Que cria aquelas... Sim. Tipo uma teia de aranha, assim. Ficou um negocinho fofinho em cima. É um fungo, sim. Eu vou pesquisar para ver se a gente acha o nome aqui, ó. E assim, na imagem parecia até que a crista dele tava um pouco, eu posso dizer, meio curvada. Parece assim que ela tava enrolando, sabe? Sim. Bem feio mesmo. Além das manchas, né? A ponta delas, assim, cada ponta da crista dele tava meio enrolada. Parece que tava encolhendo, sabe? Uma coisa bem, bem estranha mesmo. Isso aqui, Kleber? Nagasaki tem muito.
Acho que pelo tamanho da crista também do bicho, acho que favorece, né? Isso. Nagasaki tem muito isso. Mas é uma espécie de um fungo mesmo, assim. É um... sei lá, como é que pode se dizer? Uma micose, sei lá o que é. Alguns casos poderia ser até um tipo de ácaro, mas quando é um pozinho assim, é bem possível que seja fungo. Mas ácaro também poderia causar, sabe, tipo uma sarna? Deixa eu ver o que eles vão falar para nós aqui nesse artigo. Eu sou uma enfermeira. Ela está falando do tratamento para isso, Neosporina. Não queremos o tratamento, queremos o nome do fungo. Ninguém está falando com certeza. E olha que é um fórum internacional. Esse é Microsporum galenae. É? Acho que é. Dermatofitose. Deixa eu pesquisar aqui. Aqui está dizendo que é isso, que é uma micose cutânea. Tipo uma alopécia. É mesmo, dermatofitose. Causada por um fungo. Olha essa foto aqui, ó. Não é essa, é essa aqui. Ó, todo branco. É que na verdade eu acredito que a gente vê isso muito na crista, porque é a parte que é nua, né? Que nem a bulba, que dá muito na crista e na cara, porque são as partes nuas, assim, né? E mais bicho, grisalhos também. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente queima também é o frio. Uma vez eu mandei até lá no grupo uma franguinha minha que tava com a cara toda branca, tipo, descascando. E eu achei que pudesse ser ácaro, fungo, alguma coisa, e era só frio, assim, sabe? Eu lembro que você mandou, eu até mandei. Porque queima a pele, né? Sim, frio é complicadíssimo. Uma vez uma minha chocou, assim, no relento e uma super geada e queimou ela, o rosto, assim. Eu mandei a foto, acho que até lá no grupo também. Aqui na minha região é mais fácil a galinha assar no calor do que queimar com frio. É verdade. Ai. Pessoal, alguém tem mais alguma coisa para falar? Bota o ovo cozido, né, Kleber? O ovo já sai cozido. É praticamente isso. O pintinho nasce com 18 dias, porque já fica chocando dentro da galinha. Não, Dudu, e que bom que você falou sobre isso. Que eu tava comentando aqui, antes de você entrar, eu acho, que começou o inverno mais cedo aqui pra nós, né? A gente tá em época chuvosa. E normalmente eu tiro pintinhos com 19 dias aqui. Só que dessa vez tá saindo com 21 dias, porque por causa do inverno. Mas na época de calor, normalmente eu tiro antes do tempo. Isso é engraçado, assim, eu tava conversando com o Itamar outro dia, o Itamar lá do Coração Campeiro, e ele falou que ele tem uma chocadeira dele mais antiga, que ele regulou a temperatura dela mais alta, e os pintinhos saem todos com 19 dias, mas foi a melhor regulagem que ele achou para a eficiência da chocadeira, assim. É engraçado a gente pensar nisso, né? Porque a gente fica muito preso naquela regulagem padrão de, tipo, tem que ser essa temperatura e essa umidade e tudo mais. E ele disse que depois que ele fez isso, que ele foi testando e fazendo isso, ele conseguiu aumentar muito a eclosão e o desenvolvimento, e melhorar o desenvolvimento dos embriões, assim. Eu achei curioso isso, assim, porque... Sabe o que é, Dudu? A gente tem Nesse caso dele, eu conversei com ele sobre isso, por causa que, assim, ó, a Julie, a 120, que é a que ele tava lá, e a gente conversou sobre, ela tem um sistema de ventilação muito forte.
Tipo assim, é um ventilador muito forte lá dentro. Consequentemente, para ele fazer com que o ar conseguisse aquecer os pintinhos na temperatura certa, que seria 37,5, 37,7, ele não dava, porque o ventilava muito, não aquecia, né? E aí ele mexia no termostato, e daí, por conta da ventilação ser muito grande, o aumento da temperatura no termostato fez com que chegasse na temperatura mais próxima ao ideal. Pode crer, entendi. É engraçado que, por exemplo, a gente tem uma. Eu já ouvi falar várias vezes que pintinhos que nascem antes de 21 dias ou depois de 21 dias são bem mais propensos a ter problemas, assim, né, de saúde e tudo mais. Mas, por exemplo, pra ele nesse caso foi o que funcionou. Sim. Né? Essa questão de chocadeira, eu vou contar o que a gente faz aqui. Eu acho que eu falei pro Luiz já. A gente tem 3 chocadeiras aqui, né? E no caso, assim, normalmente todo mundo faz o quê? Bota o ovo a chocar, depois de 21 dias limpa e tira. Nós não. A gente bota ovo praticamente 2 vezes por semana. Sempre quando a gente vai no sítio, a gente bota ovo. A gente faz ovoscopia, tira os ovos que não tem gala, já bota ovo novo. Aí tá toda semana nascendo. Aí muita gente fala, bah, porque pra nós aqui esse problema não tem. A gente faz isso direto, tem uma chocadeira que faz 3 anos que ela tá ligada sem desligar e sempre tá nascendo super bem. Super bem mesmo. E sobre a questão de temperatura, a nossa chocadeira mais velha, a gente, no termostato, a gente teve, no caso ela não nascia logo que a gente comprou ela. Aí a gente foi testar, a gente botou o aparelhinho dentro, né, o termômetro dentro, e deu que tava 35 graus. Aí o que a gente fez? A gente aumentou o termostato para 40 e aí dentro dela ficou os 37,5. A partir disso sempre descascou bem. O termostato às vezes tem que ver, por exemplo, eu comprei a minha e ela tinha ela tem um negócio no termostato que o que ele está marcando ali realmente não é às vezes o que é verdade, sabe? Ela às vezes tem uma... Foi até o Pablo que me explicou isso, o negócio do set point. Que você, tipo, você altera manualmente ali o que o mostrador do termostato tá marcando para ele ficar na temperatura certa, assim. A minha, quando veio de fábrica, esse set point era de 1,1 grau de diferença. Ou seja, ele marcava ali 1,1 menos do que o real, sabe? Para ficar regulando com o termômetro. E aí depois, sei lá, de alguns meses de uso, eu precisei mudar esse set point para poder voltar para o lugar, assim. Por isso que é importante a gente fazer sempre o uso do termômetro de mercúrio, né, também. E não ficar confiando sempre no termostato, porque tem essas questões de programação, né? E aí, às vezes, a tecnologia prega peça na gente. Sim. Ou mesmo, como eu falei, a ventilação, né? Às vezes, por mais que o termostato ele fosse programado para pegar uma temperatura, por conta do projeto da chocadeira não dá certo. Mas isso que você falou é importante, a gente tentar ter um outro método para ferir a temperatura também, né? Se não for o caso do termômetro de mercúrio, pelo menos o termohigrômetro lá, né? Para ter uma base, né? Ô Marcos, e esse negócio que você falou da chocadeira que vocês deixam lá sendo direto, como é que vocês fazem a limpeza aí? Porque, por exemplo, eu lá eu fazia muito isso também. Só que chegava uma hora que a chocadeira tava um lixo, assim, porque os pintinhos ficavam nascendo dentro dela e aí sujava muito. E eu até tentei fazer uma experiência de usar uma chocadeira velha como nascedouro, né? Eu transferi os ovos na hora de nascer para outra chocadeira. Mas eu não gostei muito de fazer isso, porque tava difícil de regular a umidade e tal. E aí, como é que vocês fazem com essa questão da limpeza aí, né? Pra ficar nascendo direto? Então, aí dependendo, por exemplo, essa semana mesmo, tinha uma chocadeira que tava suja. Quando a gente fez o ovoscopia, a gente tirou todos os ovos, limpou ela normal e numa meia hora já botamos no ovo de novo. Aí ficou trilimpo, ficou normal. A gente tem que estar sempre cuidando. Normalmente na quarta, a gente vai no sítio quarta e sábado. Então a gente bota ovo quarta, que é os ovos, vamos dizer assim, que a gente quer botar, né? Aí sábado a gente chega, a gente bota ovo também. E aí segunda-feira os ovos que a gente não vendeu, a gente bota também. E sempre que a gente coloca, a gente olha na chocadeira os espaços que tem e limpa. Normalmente a gente limpa quando tá bem sujo. Às vezes, tem vezes que não suja tanto, outras vezes suja bastante. Aí vai muito. A água mesmo tem que estar sempre trocando, porque suja um monte, porque tá sempre descascando. Entendi.
O que eu tô com vontade de fazer é uma parada também que foi o Pablo que me disse, de botar um pouquinho de iodo ou de água sanitária já diluída no próprio reservatório de água, para poder ajudar, à medida que aquilo ali vai evaporando, vai esterilizando. Tô com vontade de experimentar isso. É uma boa, tem que ver só se não erra a dose para não intoxicar às vezes os pintinhos. Eu acho difícil acontecer isso. Tem isso também. Mais alguma, pessoal? Alguma coisa para falar? Dúvidas, sugestões? Alguma coisa para enriquecer o debate? Podem falar aí. Ô Luiz, já fez ovoscopia nos ovos? Fiz, meu pai fez. Ele fez, acho que ontem. Esqueci de falar. Tá uma correria gigante. Mas os ovos que ele pegou estão 100%. Coisa boa. Ainda bem. Tô ansioso porque nasçam. Acho que eu vou tentar ligar o vídeo e vou te mostrar. Tô aqui onde estão os pintos. Tô fazendo a live aqui. Mostrem. Vê se tu enxerga. Dá pra ver? Dá. Aqui estão os nagasaki, eu separei. Aqui tem mais. Aqui tem mais. Meu Deus. E aqui tem mais uns aqui também que estão. Aqui tem uns Rode, ó. Bonito. Deixa eu ver. Não, mas tá show de bola. Só, como eu falei, pelo tanto que você tem aí, quem sabe mesmo o fato dos Nagasaki eram de ficar, às vezes, sei lá, esmagado, ou competição mesmo pelo bebedouro. Mas é bonito ver a pintaiada cheia assim. Ô Luiz, quando a gente recebe os ovos do correio, que a gente fala daquela coisa da estabilização, né? De deixar eles descansando de 6 a 8 horas aí, pelo menos, para estabilizar. Aqueles ovos que eu comprei dos modeladinhos, quando chegou, assim que chegou que eu tirei da caixa, na hora que eu tirei, assim, eu senti que um tava balançando muito. E aí eu botei ele na luz do celular, assim, e eu vi que ele tava cheio de bolha de ar. Aquilo ali é porque a câmara de ar já estourou, ou é porque ele ainda vai estabilizar? Porque eu deixei tudo parado lá e depois eu botei chocar. Mas aí, tipo, como eu vi que tava esse assim, eu comecei a fazer, tipo, passar vários na luz do celular e tinha vários assim que dava pra ver bem as bolhas de ar. Eu já fiquei super preocupado, porque eu tenho a impressão de que vai dar uma taxa muito baixa de fertilidade por conta disso, que parece que estourou todas as cápsulas de ar, sabe? Sim. Possivelmente é porque desestabilizou ela e estourou, tá? Porque quando a gente fala da estabilização da câmara de ar, é porque pode ser que ela desloque um pouquinho, sabe? Então, ela, como um todo, desloque um pouco para baixo, ou um pouco lateralmente, horizontalmente ali para o ovo. Às vezes a gente pega um ovo e a câmara de ar está aqui do lado, né? Então, normalmente o processo é para quê? Garanta que ela fique na parte, né, de cima do ovo, com a ponta para baixo, a bunda dele lá para cima com a câmara de ar. Se você vê bolha, possivelmente porque ela já rompeu. Então, assim, temos que pensar positivo e torcer para que não cause problema, mas a chance de dar alguma coisa é horrível. Às vezes, outra coisa que também é bem fácil de você observar por conta do transporte é quando você faz a ovoscopia no ovo e a gema tá tipo solta lá dentro. Aí também é porque mexeu muito no transporte e descolou e é um problemão. Às vezes eu tenho a impressão, por exemplo, esse é a segunda vez que eu compro ovo modelado. Da primeira vez não nasceu nenhum pintinho. Porque de 48 ovos só tinham 8 desenvolvendo e ainda acabou a luz e eu perdi os 8. Mas assim, às vezes eu tenho a impressão de que algumas pessoas sacodem ovo de propósito, sabe? Antes de mandar. Sim. Sei lá. Uma vez falaram isso. Roda. Que feio falar isso aqui. Eu não sei porque não fui eu. É feio, é. Mas teve gente que falou... Não, porque eu vi já gente falando assim que o Salviato faz isso de propósito. Aí ele sacaneia um ovo pra você ter que comprar a matriz dele. Tipo, preço exorbitante, assim. Mas eu acredito que a maioria dos problemas sejam por conta do transporte. Até a Jamile falando que alguns delas que chegaram lá, que eu enviei, chega assim é por conta que o correio sacaneia, mas que eu já ouvi história de que o pessoal chacoalha de propósito, eu já ouvi também. Ei, Luiz, e que bom que o Dudu tocou nesse assunto, porque hoje eu tava vendo ali os ovinhos da Garnizai que tá nascendo,
e que eu coloquei o galo polaquinho com as Nagasaki, né? E aí tô tirando pintinhas dele. Aí eu fui verificar um ovo, ele tá com a câmara de ar pro lado, ao invés na bundinha do ovo, né? E aí tem problema na hora de nascer? Tem. No caso, tá bem do lado, bem no lado mesmo. Tem problema porque o pintinho, na hora que ele vai se organizar para nascer, ele busca já posicionar a cabeça dele na região mais oval do ovo, lá na bunda do ovo. E aí, quando a câmara de ar está numa posição errada, às vezes o pintinho ele tende a buscar, né, para ir para essa parte que está o ar, e aí ele tem problema para nascer, porque ele não consegue quebrar a casca de uma forma eficiente, ou ainda ele não consegue mexer a cabeça para o local da câmara de ar e morre sem ar. Então é complicado. Quando você vê ovo assim, tenta descartar eles e não colocar para chocar. E como eu tava na galinha, também eu nem esperava que isso fosse acontecer, né? Então, quando foi hoje que estava nascendo, que eu fui verificar ainda há pouco, e que eu vi que estava do ladinho, assim, a câmara de ar dele. Mas causa prejuízo. Ô Luiz, Eu? outro dia alguém tava falando lá no grupo, não sei se era lá no nosso grupo, ou se era num outro grupo desses que a gente faz parte, eu sei que era um grupo desses um pouco mais sérios, assim, não era nenhum grupo de oba-oba, não. Sobre alguma verminose que confunde muito com a coccidiose. Tu lembra de ter visto alguma coisa assim? Agora eu não lembro bem certo. Mas é que eu às vezes eu fico com a impressão de que o que acomete meus pintinhos não... É porque assim, eu não sei, como que a coccidiose chega? Porque às vezes a gente cria os pintinhos num ambiente super controlado, que nem eu tô criando um agora, naquelas gaiolas que eles não têm contato nem com as fezes, nem com nada. E aí, tipo, antes de mudar eles de ambiente, eu já percebo que tem alguma fezes mais avermelhada, alguma coisa assim. E aí, por mais que eu esterilize o ambiente novo, é eu botar e acontecer algum caso de algum começar a fazer assim, o cocô sujo. E eu fico tipo assim, cara, mas da onde que tá vindo isso? Assim, porque às vezes eu fecho tudo, esterilizo tudo, passo cal, passo fogo, passo desinfetante, e mesmo assim o bichinho aparece com isso, sabe? Então, existe verme que... Eu fico meio bolado com isso. Existe mesmo verme que se alimenta da mucosa do intestino, tá? E existe verme que se alimenta até da mucosa do estômago. Em equino, eu acho que tem. E aí, para ave, agora eu não vou saber de cabeça se tem. Se eu não me engano, são os estrongilídeos, tá? Então, vou até pesquisar aqui para eu garantir. Mas eles se alimentam da parede, mesma coisa que o protozoário da coccidiose faz, só que são vermes. Então imagina que o tamanho deles é maior, consequentemente o estrago é maior. E aí sim seria possível. Só que, da mesma forma, se eles estão com verminose, ela também teria que ter vindo de algum lugar, né? E se você faz a esterilização do ambiente, também teria que não estar, né, no ambiente mais. Então, uma hora ou outra o ciclo ia ser quebrado. Né? Por mais que os pintinhos você não entrasse com medicamento, uma hora o ciclo ele teria que ser quebrado. Deixa eu só ver aqui. Dá vontade de estudar, tipo, fazer um estudo da onde vem a coccidiose, um Globo Repórter sobre coccidiose. Coccidiose, o que é, de onde vem, o que se alimenta, como sobrevive, porque é uma parada louca, assim, eu não sei, assim, eu acho que, pra mim, o maior problema que eu tenho em relação à sanidade é a coccidiose, porque por mais que eu esterilize, que eu trate e tudo mais, ela acaba sendo recorrente. Sim. A verdade é que assim, ó, a coccidiose, por ser um protozoário, ele tem um ciclo de vida um pouquinho diferente da bactéria e ele é relativamente mais resistente que a bactéria. Então, quando ele tem esporos ou alguma coisa de reprodutiva no ambiente, é mais chato de você tratar ele. E aí existem várias eimerioses, que, assim, a coccidiose é causada por protozoários do gênero Emeria. Só que tem vários protozoários diferentes dentro desse mesmo gênero. E aí tem alguns que eles são mais resistentes e, consequentemente, eles são mais difíceis de você conseguir eliminar do ambiente. A aula passada, a minha deficultura foi... A gente teve uma aulona de coccidiose. Aulona não. Teve uma aula introdutória sobre coccidiose, mas que a professora mostrou alguns dos protozoários do gênero Emeria. E aí agora a gente vai ter seminário para apresentar. Nesse seminário eu vou tentar, sei lá, copiar tudo que eu puder
para passar para vocês também em relação a isso, porque são vários. E existem alguns que, tipo assim, por mais que você entre com o princípio ativo, ele não vai resultar em melhora do bicho e, consequentemente, também ele não vai atacar o micro-organismo. Então, ele vai continuar pendente no ambiente. E aí, se for um caso de uma vertente de protozoário eméria, que são esses horríveis de tratar, daí é complicado. Você teria que, digamos, fazer um vazio sanitário gigante e ficar tipo um tempo sem ave para ver se tiraria ele do ambiente, sabe? Entendi, então de repente eu tô achando que eu tô eliminando e não tô, né? Se for um tipo, calma aí, eu vou rapidinho pegar meu caderno e já volto aqui só para mostrar para vocês. Eu acho que eu anotei 3 ou 4 nomes para vocês darem uma olhadinha. Pera aí. Voltei. Então, eu anotei, na verdade, 2, mas tem mais. Que seria a eméria máxima, ela fica lá no intestino delgado. Essa eméria máxima, ela faz até estrias de sangue nas fezes, então é extremamente complicado, ela é extremamente resistente a princípio ativo e ela fica no ambiente por bastante tempo. E aí tem uma outra que é a hemeriose eméria tenela, ou tenela, alguma coisa assim, e essa fica no seco. Então, enquanto a máxima fica no intestino delgado, essa do seco, ela também é um pouco mais difícil de tratar, porque para você conseguir fazer com que o princípio ativo chegue no seco, ele tem que passar por todos os processos de digestão, então, do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso e aí chegando lá no seco. Então, aí dificulta para você chegar com o princípio ativo e também ela é super aguda, assim. Então, quando tem a doença, é difícil de você conseguir tratar ela. Então, e tem mais desses dois, então são vários. Eu vou programar para a gente falar uma só sobre coccidiose porque é complicado. Depois que ela fica aguda, para tratar é super difícil. Mas tem mais de um. E aí tem outros, digamos assim, ó. Pode ser, às vezes a gente fica muito focado na coccidiose, mas pode ser clostridiose, que é causado por bactérias do gênero Clostridium, né? Que tem alguns que causam úlceras no seco, então essas úlceras elas depois viram uma lesão super grande, consequentemente essas lesões elas também causam sangramento, então às vezes não é coccidiose, é clostridiose. Tem uma que é super complicada porque ela causa necrose no tecido do intestino delgado. E aí essa necrose ela vira generalizada no corpo inteiro, o animal fica com umas manchas avermelhadas, assim, é horrível, e também causa fezes com sangue. Então, às vezes, nem é coccidiose, algum problema com Clostridium e a gente não sabe. E, infelizmente, para nós, existem muitas doenças de aves, muitas mesmo. E como a gente trabalha com um cronograma de vacinação, às vezes inexistente ou muito fraco, digamos, no tocante a essas outras doenças, porque a gente fica focado nas mais comuns, pode ser que a gente está com um problemão desse tipo clostridiose e não vai tratar, porque às vezes acha que é coccidiose e tal, a princípio ativa é diferente e ela vai permanecer no ambiente. Então, bem complicado. Estou vendo aqui, mas das minhas anotações dessa aula foram essas, mas eu vou passar isso para vocês também, porque é super complexo. Para a gente ter certeza, o que eu sugeriria para você, Dudu? Se é um problema muito recorrente, como você falou que acha que é o problema mais assim, né, de incidência e tal, pega um dos pintinhos, quando você vê que ele está realmente com sintoma, está com fezes de sangue, e tenta levar ele para um laboratório. Se você não tem laboratório aí próximo da tua região que trate, né, de animais, então laboratório veterinário para fazer os exames, entre em contato por algum laboratório que faça esse tipo de exame em alguma outra região do país e veja se tem como você mandar para eles uma amostra de sangue. Se tiver como, ou uma amostra uma parte do intestino, alguma coisa assim, dá para mandar... Opa, boa noite, Marco, pode ir lá. A gente já está encerrando aqui.
manda então essa amostra e tal para o laboratório, e aí eles fazem, né, todo o perfil de micro-organismos que possa ter ali, e aí você tem uma resposta mais certeira. E aí você sabe exatamente qual que é o micro-organismo que está causando o problema e também o diagnóstico mais acertado, né, em relação à doença em si, né? Eu acho que é uma coisa que valeria a pena, se é muito complicado, assim, bastante recorrente. Pode crer, acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou ver se eu consigo coletar umas amostras e mandar para um laboratório para ver se eu consigo dar um diagnóstico mais preciso. E manda para nós também, para a gente ter como base, porque vai que é por exemplo, uma clostridiose, e aí a gente também vai poder, né, falar mais sobre isso e também já traçar algumas estratégias gerais. Show, beleza. Vamos ver se eu consigo fazer isso semana que vem. Beleza, eu também vou dar uma pesquisada depois, se eu encontro algum laboratório e te mando. Valeu, obrigado. Pessoal, 9h30, falamos, deu 1h30 já de conversa. Vou até encerrar a gravação.